meus amigos, estamos de volta depois de um longo inverno, na verdade um longo verão. Cosmo Alma está de volta aqui na Tropical Web Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Eu estava com muita saudade dessa bancada, de estar aqui com vocês. Eu sou Alexandre P., astroterapeuta. Hoje é dia 6 de janeiro de 2026 e são exatamente 17h13. Estamos ao vivo aqui com você, seja muito bem-vindo. Sejam bem-vindos a 2026, um ano que vai ser muito marcante na história da humanidade. E aí, tá pronto para essa jornada? Gente, a sensação que eu tenho é que a gente já está em junho de tanta coisa que já aconteceu. Estou me sentindo já no meio do ano, porque é dia 6 só, mas já aconteceu tanta coisa, que aí fazendo uma paródia de uma coisa que aconteceu na virada do ano, uma campanha de uma sandália. Na verdade, quem entrou com os 2 pés no peito de todo mundo foi o ano de 2026. Ele já se mostra o que ele pretende ser de fato. Então, eu espero que esteja todo mundo preparado. Hoje é dia 6 de janeiro, hoje é dia de Reis, dia de desmontar a árvore. É o dia que os Reis Magos vão ao encontro de Jesus. Eles seguem uma estrela, eles vão cada um de um lugar do mundo e hoje é o dia que eles chegam e levam os presentes para menino Jesus, como conta a história, e por conta disso, pela primeira vez, eu vou me parabenizar, porque hoje também, e por conta disso, dos Reis Magos, hoje é o dia do astrólogo. Então, parabéns para mim e parabéns para todos os colegas astrólogos que por acaso estejam me ouvindo, me assistindo. Parabéns para todos vocês, parabéns até para os astrólogos de plantão, amadores, amantes da astrologia. Parabéns para a gente que acredita nessa ciência maravilhosa. E assim, eu tinha planejado para o mês passado, para o mês de dezembro, uma série de programas falando exclusivamente de 2026, mas por questões internas a rádio resolveu antecipar o recesso de fim de ano, então ficou faltando um programa. Só que desse um programa, quando eu fui refazer, ele deu uma dobrada de tamanho, e aí muito provavelmente a gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer 2 programas especiais. O de hoje, inclusive, já estou antecipando, no programa de hoje, pela extensão que ele tem, pelo tamanho que ele tem hoje, a gente não tem o astral da semana. Você vai acompanhar o astral do dia lá no @CosmoAlmaOficial. Todo dia tem o astral do dia, não se preocupe, mas não teremos o astral da semana. E o Momento Saúde também volta mais para frente. Enquanto eu não encerrar os assuntos de 2026, esses assuntos todos ficam meio que de stand-by, ficam guardadinhos para quando a gente voltar a ter o programa no formato normal. E aí, só para relembrar, né, quem não assistiu, quem está chegando agora, em dezembro tivemos 3 programas especiais, todos sobre 2026. O primeiro foi sobre os ciclos planetários do ano de 2026. O segundo programa especial, a gente falou do ciclo sinódico, que dá início a uma nova era, longa inclusive, não só para 2026. 2026 é só o pontapé inicial. E o terceiro programa, e o último do ano passado, a gente falou sobre os eclipses e as retrogradações. Não se preocupe se você perdeu algum programa, por isso que eu estou falando, se você está chegando agora, hoje, você nem conhecia o Cosmo Alma, não se preocupe, você vai acessar o YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. Todos os 3 programas estão lá na íntegra, você não vai perder nada. E aí, no programa de hoje, é um programa muito, muito incrível. A gente vai falar do regente do ano, a gente vai falar das previsões mundiais para 2026 e os signos mais favorecidos. Então, sem muita demora, a gente já começa falando do regente do ano, que segundo a tabela caldaica,
que é uma tabela, uma espécie de revezamento planetário. Esse ano, o regente do ano é Marte. Mas vocês vão perceber ao longo dos programas, inclusive ao longo do ano, que Marte tem uma companhia de Júpiter muito forte nesse ano também, mas oficialmente o regente é Marte. E aí a gente vai falar dessa questão toda de Marte para esse ano, tá? E provavelmente no programa da semana que vem a gente vai fazer a previsão signo a signo para o ano, então você não pode perder. E a gente vai falar também dos ciclos U, são 3 ciclos de Urano, que também começam em 2026. E aí é importante entender e repetir, 2026 é uma espécie de pontapé inicial de uma nova era que está vindo para toda a humanidade, tá? Não é para signo X, Y ou Z, não, é para toda a humanidade, tá? Então, vamos começar falando de Marte, tá? O guardião, o regente da força. E aí muita gente pergunta assim, mas Alexandre, esse regente já está valendo assim, 1º de janeiro, ele já entra ali com força total? Ou ele só começa a valer para o ano novo astrológico, que não acompanha o nosso calendário, que é só lá em março? Como é que isso funciona? Bom, funciona assim, na verdade, já está valendo. Marte já está vindo com força total desde o fim do ano passado, inclusive com esses incêndios que têm acontecido, então preparem-se, é um ano de fogo. A gente vai ter muita notícia de incêndio. A gente já abriu o ano dia 1º com incêndio na Suíça, comparável àquele drama que a gente teve na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, onde a gente perdeu muitas vidas nesse incêndio. E dali para cá, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente está tendo aí uma média de 1 a 2 incêndios por dia. A gente teve um incêndio num shopping Tijuca, aqui do Rio de Janeiro. O shopping está fechado até hoje, de tão severozinho que foi esse incêndio. A gente teve incêndio na 2ª loja de bicicleta elétrica em Copacabana. A gente teve um incêndio num centro de atendimento da Marinha, um centro de atendimento de saúde da Marinha, também na Tijuca. Então, assim, preparem-se, é um ano que a gente vai falar muito de fogo aqui, tá? Então, cuidado com a sua casa, com o seu negócio, cuidado com parte elétrica, cuidado com fogão, cuidado no trato com fogo, que é um ano que tem essa tendência, tá? E aí, para a gente falar do regente do ano, vamos entender o que é Marte. Eu vou dar alguns exemplos de ano que já foram regidos por Marte, para vocês entenderem como é que isso funciona, tá? Marte na astrologia, ele é o que a gente chama de impulso primeiro, o início, é a força de propulsão, tá? A gente normalmente compara Marte a um motor que faz a coisa funcionar. Um bom exemplo são esses foguetes que literalmente vão para o espaço. Quando termina a contagem lá no 0, você vê aquele motor, aquela força de empuxo, aquilo é Marte. É aquilo que faz aquele foguete chegar lá no espaço. Então, é esse motor que faz a gente andar, né? Então, assim, anos de Marte é onde esse motor ele vai estar super ligado, super acionado para a gente fazer e acontecer. Então, primeira dica que eu estou dando aqui para vocês no primeiro programa do ano: aproveite a força desse motor e faça acontecer. O que? Um sonho, uma perspectiva, uma possibilidade. Não enrola, aproveite essa força de empuxo para fazer acontecer, que provavelmente vai acontecer. Então, fica ligado nisso, tá? Por conta disso, anos governados por Marte, né? Eles são grandes marcadores de inícios, grandes inícios na vida. Tem muita coisa que aparece de forma inédita e que nunca existiu em anos de Marte. A gente vai ver aqui alguns exemplos, tá? Então, é ano de pioneirismo. Funciona mais ou menos assim: você tem uma ideia e você está cozinhando essa ideia há muito tempo,
aproveita esse ano, é um ano primeiro, bota essa ideia para frente, é uma ideia inédita, a possibilidade de dar certo é muito maior do que algo que se repete. Então procura pela primeira vez não copiar ninguém, ou se você for copiar, copia fazendo grandes adaptações, transforma aquilo em algo novo e toca adiante, que isso vai para frente. Estou garantindo que isso vai para frente, tá? É um ano de coragem, de arriscar, é um planeta de guerra, é um planeta guerreiro, vamos para a guerra, é literalmente isso, tá? A única questão aqui, que a gente está falando de Marte, a gente está falando de anos explosivos. Eles podem ser positivos ou negativos, a gente tem explosões positivas, a gente tem explosões negativas. Positivamente, a gente pode ver explosão de sucesso e crescimento de muita coisa e de muita gente. Pode surgir um artista novo, pode surgir um tipo de música nova, um tipo de movimento artístico novo, isso está muito propício nesse ano, tá? Negativamente, como a gente está falando de explosão, a gente pode ver muita atividade vulcânica, a gente pode ter muito incêndio e a gente pode ter muita confusão em questão de conflito armado espalhado pelo mundo, tá? Lembrando o seguinte, nunca houve na história da humanidade um ano totalmente positivo, nem um ano totalmente negativo. Cada ano tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. E como todo e qualquer ano, nós teremos muitas coisas boas e nós teremos algumas coisas ruins. Isso pode acontecer, tá? Grandes feitos da humanidade vieram em anos regidos por Marte, então isso é uma ótima notícia, tá? Mas infelizmente grandes conflitos também aconteceram em anos de Marte. É um ano quente, tá? Trocando em miúdo, é um ano que tende a ser quente no todo. Lembrando, a gente também aqui no Brasil vive um ano de eleição e isso tende a esquentar muito. Mas de eleição a gente vai falar ao longo do ano, tá? Vamos focar aqui no Marte desse momento para que você esteja preparado para de fato começar o ano preparado e sabendo, o meu foco é esse, eu vou seguir por esse caminho e eu vou fazer. Então, do século XX para cá eu separei os anos de Marte e separei pequenas coisas só para vocês entenderem o que aconteceu em algum desses anos, para vocês entenderem como é que é esse movimento, tá? Então, assim, do século XX para cá, o primeiro ano regido por Marte foi 1909, onde a gente teve lá na Espanha, e a gente vai falar de Espanha mais adiante hoje ainda, a gente teve o que eles chamaram de Semana Trágica. Foi uma semana onde houve um confronto muito sangrento em Barcelona, durou uma semana inteira, morreu muita gente, tanto do exército quanto da classe operária, foi uma coisa muito tenebrosa em 1909. E também em 1909 o Japão anexou a Coreia. Então você vê que foi um ano que houve ali mais marcante, muita explosão nesse sentido, tá? O ano seguinte, regido por Marte, foi 1916. E aí, só para lembrar vocês, foi no meio, bem no meio e no auge da Primeira Guerra Mundial. Então, os fatos mais marcantes, obviamente, foram duas batalhas. Uma em fevereiro, que foi considerado uma das batalhas mais longas e sangrentas entre os franceses e os alemães, e mais para o meio do ano, para o fim do ano, a gente teve a Batalha do Somme, onde houve a morte e a perda de 400.000 soldados de todos os lados. Então, assim, foi o período de guerra onde se perdeu mais vida humana. Foi em 1916, também um ano regido por Marte, tá? Aí em 1923, que é o outro ano regido por Marte, surge do nada a União Soviética, a antiga União Soviética, de todas as repúblicas que formaram esse bloco. E no Brasil, a título de curiosidade, surge algo que não existia até então no Brasil em 1923,
nasce a Previdência Social no Brasil, tá? Hoje a gente chama de INSS, mas foi a primeira lei promulgada de criação da Previdência Social no Brasil. Isso significa que Previdência Social no Brasil vai fazer esse ano 103 anos, tá? O próximo ano, regido por Marte, foi em 1930, onde a gente teve a Revolução de 30, houve um golpe de governo, um presidente foi deposto, assumiu um outro presidente, Getúlio Vargas, que marcou o fim da República Velha, né? Mas surgiu do nada também a OAB. A OAB nasce no ano de 1930. O que nasce também em 1930 é a Copa do Mundo de Seleções. Foi a primeira vez na história da humanidade que teve a primeira Copa do Mundo FIFA de futebol de seleções, também em 1930. E aí, a título de curiosidade, em 1930 foi inventada o que a gente chama de Durex, mas é a fita adesiva criada pela 3M, aquela fita transparente. Então vejam que Anos de Marte marca muito algo inédito, algo que nunca aconteceu. Aí ficamos um tempão sem Marte no radar. Ele voltou em 1948 e em 48 temos o surgimento do Estado de Israel, tá? Em maio de 48. Também em 1948 foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Foi um ano meio quente também. Gandhi, né? Mahatma Gandhi foi assassinado em 1948. E aí fundamos mais duas organizações aqui, que é a OMS, Organização Mundial da Saúde, e a OEA, Organização dos Estados Americanos. Então vejam, em Anos de Marte, coisas nascem, coisas surgem. Também em 48, de muita relevância, né? Foi o início do Apartheid na África do Sul, tá? Quando o Partido Nacional vence as eleições. E aí eles promulgam lá uma política de segregação racial. Depois, ano seguinte, de Marte, 1955, em 55 nasce no Brasil, em 55, a primeira indústria de automóveis em solo brasileiro, tá? É inaugurada a Disneyland, o primeiro grande megalomaníaco parque temático do mundo, tá? Na saúde, a gente faz, em 1955, a primeira campanha de vacinação contra a poliomielite, tá? E na tecnologia surge o rádio portátil transistorizado, aquele radinho de pilha, né? Portátil que a gente levava para qualquer lugar. Logo em seguida, o próximo ano de Marte, 1962, onde a gente teve a crise dos mísseis em Cuba, e para quem não era nascido ou não conhece essa parte da história, foi de fato onde a gente beirou ali uma guerra nuclear. Foi muito severo, foi muito tenso, foi um período muito tenso no mundo, tá? Crise dos mísseis de Cuba em 62. Em 62 surge e é fundada a Fundação da Anistia Internacional, tá? E no Brasil nasce, por força de lei, o que é o 13º salário. Ele nasce em 1962, tá? Ele não existia até então e passa a existir em 1962. E aí damos um novo pulo, próximo ano, 1969, e aí em 69 o homem chega à Lua, em 1969. E aí a gente tem o primeiro grande festival de música do planeta, Festival de Woodstock, coisa que também nunca tinha acontecido. E em 69 ocorre uma coisa que se chamou na época de ARPANET. Era uma rede de 4 computadores que foram interligados e que deram origem à internet que a gente usa hoje em dia. Foi o primeiro experimento de internet no mundo, foi feito em 1969. Em 1987, o próximo ano regido por Marte, a gente instituiu, não foi a promulgação, mas a gente instituiu a Assembleia Constituinte, que começou os trabalhos para que no ano seguinte ela tivesse sido promulgada a nossa atual Constituição, tá? E no mundo a gente teve
o que a gente chamou de Segunda-feira Negra, em 1987, quando o índice Dow Jones caiu quase 25%, marcando uma crise em todas as bolsas do mundo. Foi uma quebrariazinha bem pesada nesse ano, tá? O ano seguinte, de março de 1994, e aí o que a gente tem de novidade? Plano Real, a moeda que a gente usa até hoje, ela nasce em 1994, tá? E a internet, no mundo digital, que já existia na época, a gente tem a fundação da Yahoo e da Amazon. Lembrando que a Amazon, nesse ano, quando foi fundada, era uma empresinha de fundo de quintal e hoje é uma das maiores empresas do mundo, tá? Por isso que eu digo, ano de Marte é ano de pensar fora da casinha e seguir adiante. Então, não percam o trem da história, tá? Próximo ano de Marte, 2001, acho que todo mundo lembra, foi o ano dos ataques às Torres Gêmeas do 11 de setembro lá em Nova York. Aquele atentado terrorista que marcou a humanidade, né? E aí, por conta disso, a gente teve o início da guerra do Afeganistão, bem severa, mas falando de coisa boa na tecnologia, que a gente começou a viver o mundo dessa tecnologia. A gente teve o lançamento do primeiro iPod, que na verdade do iPod é que chegamos ao smartphone, né, pela Apple, e a Microsoft lança o Windows XP, ele lança o Windows XP, tá, em 2001. E aí o último ano que vivemos Marte como regente foi 2019, que aí a gente teve 3 marcações aí, que foi o Brexit, a saída da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, da União Europeia. Foi o ano em que a Catedral de Notre Dame pegou fogo, ano de Marte, né? As coisas tendem a pegar fogo em ano de Marte. E Covid-19, eu não preciso nem me estender, porque essa de fato foi uma experiência que todos vivemos. Pelo menos todo mundo que está me ouvindo com certeza viveu essa experiência. Então, percebam, eu falei de muita coisa que começou em ano de Marte, coisas que não existiam. Então, muito provavelmente, no ano de 2026 vai surgir, ou vão, né, falar no plural, vão surgir coisas inéditas, coisas novas, coisas das quais a gente nem podia imaginar que pudesse existir. A IA está aí, para não me deixar mentir, a gente vai falar muito de IA no programa de hoje, ainda no próximo. Então, assim, é um ano de Marte, é um ano de começar, é um ano que pega fogo, é um ano de força, potência. Se a gente souber usar essa força para o bem, ou para propósitos do bem, ou para propósitos dos quais a gente vai se engajar em fazer, é o ano de fazer, não é ano de ficar parado. Então, por favor, já falei isso aqui 2, 3, 4 vezes nos programas passados, vamos sair da zona de conforto. Zona de conforto, como o nome diz, é muito confortável, mas desculpe, não vai te levar a nada. É o desafio que te leva a alguma coisa. Perfeito? Então, essa é a nossa primeira partezinha só do programa. Não sai daí, eu vou chamar a primeira música. Dani, tá agulhada a primeira música aí. Vamos chamar a primeira música. E aí eu escolhi pra gente ouvir hoje, como o primeiro sonzinho do dia, a música Segundo Sol, da KCL, de 1999. Então, Dani, toca pra gente, por favor, meu. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal.
Ou, se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis, o nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então, nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Brasil, eu sou Alexandre P. Você está no programa Cosmo Alma. A gente fala de astrologia, esoterismo, espiritualidade, saúde e bem-estar. Sejam todos bem-vindos de volta. Lembrando que, como hoje o programa é especial, a gente não vai ter o astral da semana. Então, se você quiser acompanhar um astral dia a dia, @CosmoAlmaOficial no Instagram. Temos o astral do dia, todo dia lá para você. Você pode acompanhar por lá, e não teremos também o momento saúde, ele vai voltar no momento exato. A gente precisa esgotar 2026 porque é muito assuntório. E aí agora, na segunda partezinha do nosso programa, a gente vai falar das previsões mundiais para o ano de 2026. E aí dividir aqui. Vamos falar do lado mais positivo, depois a gente fala um pouquinho do lado mais negativo, porque é assim que o ano funciona. Então a gente começa vendo o que pode vir de positivo desse ano para toda a humanidade, tá? Então eu dividi aqui em tópicos, dá mais ou menos aí 14, 15 tópicos por assunto, aproximadamente. Então a gente começa falando do seguinte: é muito provável que o bloco da União Europeia, os países do primeiro mundo, talvez, ou mais desenvolvidos, talvez é bem provável que eles criem um tratado global de ética para a gente aplicar na inteligência artificial, porque para não virar terra sem lei. A inteligência artificial ela vai criar, nesse ano de 2026 para a gente, muita fake news, gente, mas é muita fake news. Em países onde a gente tiver eleição, e aí estou frisando isso muito porque é um ano de eleição no Brasil, tá? A gente vai sofrer muito com isso. A gente vai passar por um período de fake news assim a nível hard, master, plus, de tanta coisa que vai se ver por aí, tá? A gente tem visto nas redes sociais muita gente já alertando e mostrando como funciona, que você consegue botar qualquer figura pública falando qualquer coisa. Então é muito provável que a gente veja ainda em 2026 algum tipo de tratado, e aí um tratado não é regional, é um tratado mundial, um tratado global, tá? De códigos de conduta ou de leis mesmo que comecem a tomar conta disso, para resolver o que é IA, o que não é IA, separar o joio do trigo, tá? Então é muito provável que nasça em 2026 a primeira lei. Eu não queria usar a palavra controle, mas é um tratado mesmo de tomar um certo cuidado com o uso da inteligência artificial no todo, tá? No todo. Porque provavelmente também, já que a gente já começou falando de inteligência artificial, é provável que em 2026 apareça o primeiro longa-metragem 100% escrito, produzido, dirigido, estrelado, roteirizado por inteligência artificial. Então não se assuste. Aí qual é a grande questão aqui que vai se discutir e debater? Quando a gente faz um filme sem IA, a gente emprega centenas, quase milhares de pessoas. E um filme totalmente produzido por IA, você elimina esses 100, 200, 300 empregos. Então, é essa ética que tende a ser discutida dentro desse tratado, tá? Segundo item,
a gente vai ter um grande salto na medicina, provavelmente inclusive com pioneirismos, tá? Principalmente nos tratamentos de Alzheimer e autismo. Por que Alzheimer e por que autismo? Porque a gente está vivendo mais e em poucos anos, em uma década, é provável que a população que a gente chama de terceira idade já chegue a 30%, 40% da população mundial. Então, muito provavelmente a gente vai ver nascer em 2026 os primeiros tratamentos, ou talvez até, já que a gente tem tecnologia para isso, já começar a falar em cura mesmo, não é nem mais em controle, é cura disso e de autismo, que é algo que surgiu há algum tempo atrás e que vem numa crescente, tá? Então a gente vai dar um salto quântico na medicina. Terceiro, provavelmente a gente vai ter de novo pioneirismos ligados à exploração espacial. Então, eu falei aqui, 69 foi um ano de regência de Marte, um homem chegou à Lua, e aí fomos à Lua por alguns anos até que ficou totalmente abandonada a ideia de voltar à Lua, tá? Hoje a gente explora o espaço, o que mais tem no entorno do planeta Terra é satélites, todos lançados por foguete, mas a gente abandonou a ideia de visitas planetárias. Então é possível que em 2026 a gente volte a ouvir falar em explorações espaciais a planetas. Então a gente provavelmente vai primeiro ouvir do retorno do homem à Lua, num primeiro momento, já com planejamento para a chegada do homem a Marte. Então, não se assuste com isso. Muito provavelmente a gente vai falar disso, porque a gente ainda tem aí outras configurações que também falam disso. Então, isso vem muito forte para esse ano, tá? E tem 4, é provável que pela primeira vez na história a gente consiga atingir algum tipo de recorde significativo na produção de energia limpa, tá? Então, energia limpa que a gente vinha investindo já há algum tempo, mas que vinha com percentuais pequenos, 1%, 2%, 3%, pode ser que a gente já feche o ano aí com um salto grande, onde a gente veja um número substancial de energia limpa sendo produzida, e é possível que a gente, antes do encerramento do ano, tenha a notícia de um primeiro país do globo terrestre inteiro com produção de energia limpa, tá? Então, isso é uma tendência, inclusive, de crescimento, pode inclusive surgir novos modelos de energia limpa, além dos que a gente já vem experimentando, né? Eólica, solar, pode ser que surja mais alguma. Então é provável que a gente tenha essas boas notícias, né? Quinto, é provável que a Índia se torne um novo polo de tecnologia, assim como a China se tornou. Não se assustem, vocês precisam entender que tudo é proporcional. E a Índia vem há muito tempo investindo em tecnologia, né? A Índia tem bomba atômica, a Índia tem lançamento de satélite, de foguete, ela domina essa tecnologia. E não se assustem se a Índia começar a configurar, juntamente com os Estados Unidos e a China, como um polo de tecnologia, um polo grande de tecnologia no mundo, tá? Sexto, a gente já está experimentando, mas isso deve se expandir. É provável que a gente experimente a partir de agora movimentos logísticos autônomos, sem motorista, sem entregador, tá? Então, carros autônomos, entregas de produtos do tipo iFood ou qualquer coisa do tipo, sendo feito por equipamentos autônomos, sem o envolvimento do ser humano. Isso tende a crescer e se expandir a partir de 2026. Tá? Sétimo, é provável que vejamos algum tipo que provavelmente vai vir da inteligência artificial para eventos climáticos. E aqui eu preciso falar o seguinte, o clima do mundo, a gente conseguiu, tá?
O ser humano, desde da industrialização, né? Desde lá do século XIX, a gente conseguiu mudar o clima do planeta. De um jeito ou de outro, a gente de fato mudou o clima todo do planeta. E aí os modelos que a gente tem hoje, né, de previsão de eventos climáticos, eles já não dão mais conta, porque provavelmente esse ano ainda, tá, a gente vai ver nevar onde nunca nevou, a gente vai ver bater 40, 50 graus onde nunca passou de 30, e a gente vê aqui no próprio Brasil, os estados do sul, eles viraram quase que um corredor de furacão e tornado. Então, a gente estava terminando ali outono, terminando inverno, primavera, a gente viu ali grandes tempestades, entrou o verão, as tempestades aumentaram. Então, os modelos que a gente tem só de prever, vai chover muito, não, vai chover muito, vai ventar muito, vai destelhar, chuva de granizo. Então, assim, a gente vai ter que criar, e provavelmente a gente vai ter muita ajuda da inteligência artificial nesse momento para isso, tá? A gente vai criar novos modelos para previsão de eventos climáticos, porque eles não estão muito desregulados, eles estão transformados. Então não se assuste, esse ano vai ser um ano onde os verões, tanto no hemisfério sul, que está acontecendo agora, quanto no hemisfério norte, lá no meio do ano, muito quentes. A gente já teve uma onda de calor na virada do ano aqui que pegou 60% do país, de um calor muito extremado. A gente vai ter muito evento de calor durante o nosso verão aqui no hemisfério sul, e quando esse calor, ele pegar os países do hemisfério norte, não se assustem, tá? A gente vai ver gente falecendo, principalmente na Europa, Canadá, Estados Unidos, que são países que são só preparados para frio e que não tem muito preparo para esse calor extremado. A gente vai ver aí, infelizmente, perda de vida por conta de calor, e aí a gente vai precisar criar um modelo novo de previsão climática, e aí a IA vem para ajudar, ela vai criar um novo conceito de previsão do clima que a gente vai precisar a partir de agora, porque a coisa vai estar muito virada mesmo, tá? O oitavo, a gente pode ver algum movimento entre Brasil e União Europeia sobre acordos climáticos, e aqui eu não estou falando de previsão não, aqui a gente está falando de reflorestamento de áreas desmatadas, tá? Não se assuste se a gente tiver boas notícias nesse sentido, de a gente ter um financiamento desses países ricos da União Europeia, da gente já estar reflorestando tanto aqui quanto lá, tá? É uma via de mão dupla que a gente pode ter aí grandes projetos de reflorestamento, até para tentar salvar essa loucura de clima mundial, tá? Nono, é possível que a gente veja algum movimento de crescimento econômico real, números grandes e reais vindo da África pela primeira vez na nossa história ocidental, tá? Indicadores reais de crescimento, de relevância. E por que isso tende a acontecer, né? A gente tem visto, né, alguma erosão desses grandes blocos econômicos, Europa, eles vão sofrer pequenas erosões a partir de 2026. A gente vai ter eventos climáticos na Europa com perda de safra, com problema de plantio, de tudo, e aí a África surge como um novo polo econômico nesse sentido, e aí a África começa a crescer economicamente e socialmente, porque quando a economia cresce, obviamente a sociedade também cresce junto, tá? Décimo, é muito provável que a gente já veja, a gente está experimentando, mas a gente vai ter a notícia do primeiro transplante realizado com órgão artificial, 100% artificial, e que deu certo, tá? Então isso é muito provável que aconteça esse ano. 11º, é provável que a gente comece a ver uma grande reforma educacional no mundo, obviamente
ela deve ser encabeçada pelos Estados Unidos, onde padrões antigos de educação começam a deixar de ser utilizados para que a gente comece a ver esse mundo novo de um outro jeito, inclusive sob ótica de educação e educação da primeira infância, da adolescência. Então, provavelmente 2026 vai marcar o início de pequenas, grandes mudanças e que vão mexer com a educação no mundo ainda, tá? E por último, é provável que surjam as primeiras usinas no mundo, tá? Totalmente dedicadas à limpeza e despoluição, porque a gente ultrapassou limites perigosos, tá? O ser humano, por conta do volume de população viva, né? Somos mais de 8 bilhões no mundo todo, a gente ultrapassou um limite, a gente está no limite ali de sustentabilidade do mundo. Então é provável que a gente veja nascer aí usinas de despoluição, de limpeza, investindo pesado nisso, transformando lixo em riqueza. Podemos ter as primeiras grandes usinas que vão gerar muito dinheiro baseado em lixo, sujeira e poluição, o que é muito legal, tá? E aí, vamos partir então agora para aquelas notícias não tão docinhas, não tão agradáveis, que tende a acontecer também no ano de 2026, o lado sombrinha do ano de 2026, tá? É possível que ocorram, e aí de cara a primeira toda, é possível que haja uma escalada de conflito envolvendo a China e Taiwan, que já vem desde o fim do ano passado com tendência de um conflito real, assim como a gente viu, né, esse movimento entre Estados Unidos e Venezuela, e que houve ali um acontecimento, um desfecho, enfim, é muito provável que a gente veja também entre China e Taiwan, tá? Segundo, é provável que a gente veja bloqueios marítimos, e principalmente naqueles estreitos ali do Oriente Médio, dos mais da Ásia, que ali é cheio de estreito, onde você escoa a produção, onde você tem ali grandes polos de logística, de transporte marítimo. Então é provável que a gente veja conflitos. Ali é conflito econômico, não estou falando de guerra não, conflito econômico mesmo. Vamos impedir aqui o uso de tal estreito, ou vamos limitar o uso de tal estreito por tal nação, porque eles estão ganhando mais dinheiro do que a gente. Então é possível que a gente veja aí alguns transtornos nesse sentido, tá? Obviamente, é provável que a gente veja também um crescimento de conflito no Oriente Médio. Isso é quase que mais do mesmo, mas pode ser que isso fique um pouco mais quente nesse ano de Marte, tá? Pode ser que a gente tenha ali conflitos um pouquinho maiores, principalmente envolvendo Israel e Irã. Essa história está muito mal contada, eles estão se estranhando muito, pode ser que a gente tenha ali um conflitozinho um pouco mais pesado nesse sentido, tá? Quarto, e aí é importantíssimo falar desse quarto aqui, que é possível que a gente veja em 2026 algumas falências bancárias, tá? E de grande porte, não estou falando aqui de falência de banquinho não, eu estou falando aqui, de falência de grandes corporações, tá? Por quê? Porque quando a gente fala em conflito, a gente só tem em mente que conflito é conflito armado, né? Eu pego aqui meu revólver, você pega aí o seu revólver, a gente sai dando tiro, conflito armado. Vocês têm que entender o seguinte, grandes conflitos daqui por diante, eles serão tecnológicos, tá? Então, é muito mais conflituoso, ao invés de eu te dar um tiro, eu invadir um servidor do seu país e desligar a distribuição de energia elétrica de um país. Eu criei um conflito muito maior do que pegar 100 mil homens armados e invadir aquela terra, tá? Então a gente vai ver muito ataque cibernético acontecendo. E esses ataques cibernéticos que podem levar à falência de instituições bancárias ou de bancos centrais que não tem tanto lastro assim, pode ser, tá? Então, a gente pode ver grandes roubos cibernéticos acontecendo, grandes retiradas em soma de dinheiro de
X banco, de Y banco, isso pode acontecer. Lembra, né? A IA está aí para te ajudar para o bem e para o mal. Então, é isso que a gente tem que estar atento. Então, pode acontecer sim, da gente ter aí notícia ao longo do ano de quebradeira econômica de grandes instituições, tá? Ligado ao mesmo assunto, o item 5, criptomoeda. Criptomoeda, cara, isso é uma doideira, porque é um dinheiro que não existe, ele não tem lastro, ele é gerenciado por Big Techs, e Big Tech é internet, Big Tech é volátil, Big Tech Então, veja bem, criptomoeda também pode se mostrar um sistema muito frágil. Ao mesmo tempo, é possível que bancos centrais mais fortes criem suas próprias criptomoedas também, tá? Mas é bom ter cuidado com criptomoeda porque está muito volátil para esse ano, principalmente se a gente levar em conta a possibilidade desses ataques cibernéticos, tá? É quase que um assunto interligado ao outro, tá? Item 6, é provável que vejamos uma nova queda expressiva por conta de novo estouro de bolha. São anos que normalmente estouram algumas bolhas, tá? Provavelmente que envolve inteligência artificial. Por quê? Porque toda empresa de tecnologia do mundo, e quase que sem exceção, está investindo pesado em inteligência artificial, muito pesado. E inclusive teve uma matéria no fim do ano na TV sobre isso, que todas elas têm operado no vermelho. Então eles estão investindo em algo que pode dar muito dinheiro, mas é tanta gente investindo na mesma coisa que nem todo mundo vai sobreviver. Então, muito provavelmente, algumas grandes empresas de tecnologia, empresas até já bem consolidadas, podem sentir um baque pesado. Elas podem ter, como a gente diz no mercado, né? A empresa é gigante, que não sei o quê, e aí começa a se mexer naquela empresa tão gigante, se descobre que tem ali um monte de falcatrua fiscal e o cara faz uso de inteligência artificial para fazer aqui uma maquiagem fiscal, e pode ser que a gente veja uma ou outra grande empresa dessa, de nome ou renome, indo para o buraco, indo para o vinagre, porque investiu mais do que podia ou do que devia na inteligência artificial. A coisa não funcionou como eles esperavam, e aí a gente pode ter aí algum tipo de quebra. E como tem a Nasdaq, que é uma bolsa exclusiva disso, não me assustaria se a gente visse aí uma segunda-feira negra nova, toda voltada para a tecnologia, nesse sentido de quebradeira de gigantes do mundo da tecnologia, tá? Então a gente fica ligado nisso aí. Item 7, é possível que a gente tenha uma questão de convulsão interna na Rússia, tá? Porque como a gente está muito de fora, a gente acha que a Rússia é aquele poderio, que é aquela coisa sólida, que é aquela coisa imutável, que o Putin é imortal. Então vejam, nada dura para sempre. Então é possível ter lá um movimento astrológicozinho que mostra que pode rolar algum tipo de convulsão interna, questões internas entre eles, que envolva a Rússia. Aí a gente pode ver conflito armado por ali, fora assunto Rússia e Ucrânia, tá? Isso pode espalhar, mas isso pode gerar uma situação interna entre eles ali, e a Rússia sofrer algum tipo de revés também, tá? Número 8, a gente já falou aqui de crise econômica de países, muito por conta de logística, tá? Principalmente que envolve aí comércio marítimo, transporte marítimo, que é uma coisa invisível, a gente não vê acontecer, mas é muito navio, é muito container, é um comércio muito pesado, gira muito dinheiro. Praticamente mais da metade do comércio global é feito pelo mar, por navio, e a gente pode ter aí
conflitos econômicos pesados desse tipo de comércio global, tá? Número 9, é possível que a gente veja crise agrícola de grande proporção, principalmente na Europa, tá? Principalmente na Europa, porque a gente acha que a Europa não tem agricultura. Tem sim, muita agricultura, tem agricultura forte. A gente viu crises recentes, como por exemplo do azeite de oliva, que alguns anos atrás teve quebra de safra e o preço do azeite foi lá em cima, agora tem caído, mas não está livre de ter nova crise de grandes proporções, né? Porque são países muito vulneráveis, eles estão muito habituados com essa coisa do clima mais certinho, mais direitinho, e o clima mais certinho e mais direitinho ele está ficando torto no mundo todo e vai atingir a eles. E aí a gente tem aqui 4 países que vão sentir mais do que os outros, porque são potências econômicas: Espanha, Itália, França e Alemanha, tá? Então, por conta dessas situações climáticas, eles tendem a ter crises de agricultura nesses países, tá? 10º, é provável que a gente veja uma crise imobiliária na China, por incrível que pareça, na China, porque é uma crise que já começou ano passado, ela tende a se ampliar esse ano, e como a China é um país muito grande e tem uma economia muito grande, tudo que acontece na China é de proporções grandiosas. Então a gente pode ter uma crise de bolha imobiliária na China, tá? Não se assuste. O número 11, como é um programa que ele já estava preparado para a virada do ano, aqui já era uma previsão que já aconteceu, que era uma crise na América Latina, e a gente viu no dia 3, há 3 dias atrás, a gente viu uma implosão institucional na Venezuela, onde o presidente, não importa se eleito de forma correta ou não, o presidente foi destituído à força por um outro país. Isso é discutível, tá? Mas já previ aqui, porque esse é um programa que ele estaria no ar no ano passado, já previ aqui essa possibilidade que acabou acontecendo, tá? 12º, a gente está diante de situações eleitorais inéditas. Aí alguém vai perguntar: não, mas vai mudar alguma coisa em eleição no mundo? Não, não vai mudar nada, as eleições são as mesmas. Você vai lá e vai votar e vai escolher o seu candidato. A grande diferença é que é o seguinte: fake news vai voar, feito o ar que a gente respira. Então, a gente pode ter eleições muito afetadas por fake news no mundo todo. Lembrando, todo ano, em vários países, a gente tem um movimento de eleição. Por exemplo, no próprio Estados Unidos, eles têm lá, é diferente do nosso sistema, eles têm a cada 2 anos, a cada 4 anos se escolhe o presidente, alternadamente você troca Congresso e Senado. No Brasil a gente escolhe tudo junto, mas esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos para Congresso e Senado. Então a gente pode ver nessa eleição já muito conflito, e a gente vai ver muito conflito, muita polaridade por conta de fake news na eleição aqui no Brasil e em todo o país que tiver eleição no mundo, tá? 13º, é possível que tenhamos os primeiros grandes apagões energéticos por questões de consumo excessivo de energia por conta de tecnologia. Quando você está em casa, no seu Instagram, se divertindo com a inteligência artificial, você não tem ideia da quantidade de energia que você está consumindo, a quantidade de energia que se usa para fazer a IA acontecer, tá? Então, muito provavelmente 2026, no final do ano, ele vai marcar um recorde de consumo de energia no mundo, e não à toa, já está se falando, já está em estudo, em alguns países eles já estão aplicando, eles vão reabrir usinas nucleares para geração de energia, porque o consumo tende a aumentar substancialmente por conta de uso da IA e dessa nova tecnologia, tá?
em 2026, por conta de ser um ano quente, a gente vai ter grandes crises hídricas. A gente está tendo já uma grande crise hídrica em São Paulo, principalmente na capital, tá? Deve atingir as cidades maiores, porque obviamente são cidades que consomem mais água do que pequenas cidades. Então a gente vai ver, e não é só no Brasil, a gente vai ver em grandes centros pelo mundo que a gente vai estar aí com algumas crises hídricas, tá? Então, assim, veja, 2026 ele vai inaugurar essa nova fase de fazer conflito. Então, eles tendem a ser menos bélicos, menos guerreiros corpo a corpo de armamento e mais cibernéticos, tá? E é o ano onde nascem fake news poderosíssimas. Então, a gente vai ver muita gente acreditando em fake news, porque ela está sendo tão bem produzida, está sendo tão bem feita, que vai ser difícil até de desmentir. Por isso que o primeiro item de todos que eu falei é a possibilidade de já se gerar uma questão global de uma legislação ou de uma norma que gerencie o uso da IA, porque nesse quesito fake news se segura na cadeira que 2026 vai ser um susto e uma corrida nesse sentido. Então, essas foram as previsões para o ano, mais genéricas, obviamente. Hoje é só o primeiro programa do ano, a gente vai estar junto por 52 semanas ao longo desse ano, e ao longo desse ano, tudo que for acontecendo, tudo que tiver uma influência astrológica, a gente vai estar falando aqui e falando cada vez mais desses assuntos que a gente só pincelou hoje, tá? E aí eu vou aproveitar a nossa amiga Dani para botar a nossa segunda música do dia. A segunda música do dia, eu escolhi uma música do Cazuza, que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. A música é O Tempo Não Para, de 1988. Então, bota pra gente, Dani. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. E estamos de volta aqui na nossa Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. e você está no programa Cosmo Alma. Lembrando que hoje não teremos o Astral do Dia nem o Momento Saúde. Momento Astral do Dia nós temos no @CosmoAlmaOficial. Lá tem o Astral do Dia todo santo dia. Não saia de casa sem mim.
Já fui avisado aqui que o nosso tempo está estourando, então eu vou falar só dos aniversariantes do dia e a gente encerra o programa de hoje. E os signos mais favorecidos de 2026, eu prometo para vocês, eu abro o programa da semana que vem falando dos signos mais favorecidos para 2026. Um único pequeno spoiler, tá? De cara, todos os signos de fogo estão muito na crista da onda para 2026, mas temos outros, tá? Não são só vocês os privilegiados, não. Aniversariantes do dia de hoje, 6 de janeiro, a gente tem um trio britânico aqui. O ator Rowan Atkinson, nosso eterno Mr. Bean, Ed Redmayne, ele foi o vencedor do Oscar quando ele interpretou o físico Stephen Hawking. E a chefe de cozinha apresentadora Nigella Lawson. Feliz Ano Novo para esse trio britânico. No Brasil, nós temos os atores Marcelo Médici e Rodrigo Simas fazendo aniversário hoje. Parabéns! Por pura curiosidade, quem também nasceu num 6 de janeiro foi Joana d'Arc, em 1412, tá? E aí, aniversariante do dia, eu soube hoje, então parabéns, Adriela Santos, a irmã da nossa programadora Dani, parabéns, meu amor, feliz novo ano para você. E amanhã é aniversário de um grande amigo, Itamar Baroli, mas seu parabéns, meu amigo, só amanhã, não seja tão ansioso, tá? Então vai ficar para a semana que vem os signos mais favorecidos e tem uma outra situaçãozinha de Júpiter também muito bacana, vamos falar na semana que vem. E aí, a única coisa que eu quero fechar hoje é o seguinte, gente, eu estou insistindo nessa coisa de 2026, mas é porque vai marcar o mundo, tá? Daqui a 50 anos, quando muita gente que está me ouvindo hoje aqui não vai estar mais nesse planetinha, a gente já vai ter deixado essa vida, vai se falar, olha, o mundo está desse jeito, que isso começou lá entre 2025 e 2026, são anos que vão marcar a humanidade, e não é uma piada, não é uma força de expressão, eu estou falando isso porque eu sei do que eu estou falando, vai realmente marcar, óbvio, não é de hoje para amanhã, não é dormir hoje e acordar amanhã, o mundo está diferente, mudou de cor, mudou de feição, mudou de jeito, não. Isso leva algum tempo, mas é um ano onde a gente vai ter muito marcação importante em cima disso. Sem levar em conta que é um ano quente em todos os sentidos. É um ano que a gente vai ver muita atividade vulcânica, inclusive atividade sísmico no mar, por incrível que pareça. Vai ser um ano que provavelmente a temperatura do mar vai bater recorde de quentura, o mar vai esquentar mais do que o habitual e a gente vai ver muita mudança climática por conta disso. É um ano quente na política, é um ano quente nos conflitos, e aí eu peço até muito cuidado, porque é um ano que tende a ter conflito pessoal, até por bobeira. Sabe essas bobeiras de trânsito? Você está parado num sinal pensando na vida, você está feliz, é um dia feliz para você e do nada acontece uma bobagem no trânsito. Você não tem ideia a possibilidade de explosão que essa bobagem pode virar. E aí, por conta de uma bobagem, pode acontecer coisas sérias. Então, tenha em mente, 2026 é um ano para ter mais paciência que o normal. Então, calma nos atos, calma nos pensamentos, calma, conta até 10, não é ano de explodir, porque é uma explosão que tende a ser maior do que a habitual. Então, muito cuidado com isso, tá? É um ano quente todo, e engraçado quando eu digo quente todo, vocês vão ver que o inverno, tanto no hemisfério sul, como está tendo agora, quanto no hemisfério norte, né, ele vai ser mais rigoroso. A gente vai ver mais frio, a gente vai ver mais neve, que é uma tendência dos extremos, tá? Assim como em alguns lugares a gente vai experimentar mais de 40 pela primeira vez, a gente vai ver nevar em alguns lugares que nunca nevou. Então é um ano que ele vai nos surpreender,
tanto para o bem quanto para o mal, mas que a gente precisa estar preparado para ele. Como é um ano primeiro, um ano de impulso, eu espero, de verdade, que você aproveite esse impulso para você atingir as suas metas, tá? Então, já deu nossa hora, chegamos ao fim de mais um programa Cosmoalma aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P., astroterapeuta. Eu te espero na semana que vem, às 17 horas, tá? Terça-feira. É um ano cheio de novidade na vida e aqui no programa também, tá? Aguarde, a gente vai ter muita novidade aqui no programa, muito em breve, tá? Eu desejo que você tenha um ano próspero de crescimento em todas as áreas da sua vida, de verdade. Eu espero que você tenha coragem. Coragem é a palavra do ano, tá? Coragem necessária para encarar esse ano de frente. Olha para ele, mas acredita em você, tá? Não se esqueça, você e o cosmos são uma coisa única. Olha para o cosmos, você é o cosmos, então acredite em você, tá? Que essa energia e que esse poder do infinito te guie, te ilumine ao longo de todo 2026. Então é o primeiro programa do ano. O que eu quero desejar para você aqui é um feliz ano novo, um 2026 fantástico para você e para todos nós. Então eu vejo vocês semana que vem. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, obrigado por estar comigo até agora. Namastê.